Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, para essa videoaula temos a correção da atividade número 4, beleza? Atividade que foi passada, né? Semana passada, na segunda-feira anterior, beleza? Que tinha como prazo até sexta-feira passada, ok? Então já acabou o prazo de entrega de atividades, beleza? Então quem entregou, show. Quem não entregou, faz a correção também, beleza? E quem entregou também. Só para lembrar, né, a importância da correção das atividades. E vocês, né, toda vez que eu vou fazer as correções, eu venho falando sobre essa importância. Então eu creio, né, que quem assiste essas videoaulas e sabem, eu sempre estou falando sobre isso. Então dessa vez eu vou deixar passar aqui, né, mas só rapidinho aqui, né, trazendo, é muito importante você estar fazendo essa correção. Beleza? Então, sem mais delongas, né, vamos para a correção. E bom, galera, como vocês já me conhecem, né, eu venho aí com questões aqui, as primeiras, né, são bem fáceis, né, de fácil localização, né. Pode ser encontrado tanto no livro, vocês podem estar pegando respostas tanto no livro, como no próprio slide da videoaula, certo? Por isso que é importante vocês prestarem atenção no texto que a videoaula vai trazer, né, no caso, semana passada. Então, vocês podem estar respondendo tanto com a resposta que vocês encontrarem no caderno, como na resposta que vocês encontrarem na videoaula. Beleza? Mas vamos lá. Questão número 1. Qual a definição do olfato? E qual o órgão responsável por esse sentido? E bom, galera, questão aí fácil e direta, né? O olfato é o sentido que nos permite sentir o cheiro ou aroma das coisas. E é o nariz o órgão responsável pelo sentido do olfato. Não tendo muito o que falar, porque a questão foi bastante objetiva, certo? Ela perguntou o que é isso. Então a gente não tem muito o que falar sobre nessa questão aqui, a gente não tem muito o que falar. Se fosse falar assim, características do olfato, daí a gente poderia falar algumas coisas. Mas como a questão foi direta, basta dizer que o olfato é o sentido que nos permite sentir, né, o aroma das coisas, os cheiros. E, obviamente, o órgão responsável pelo sentido do olfato é o nosso nariz. Beleza? Então, questãozinha fácil. Então, ela é questão fácil, né? A gente responde bem rápido. Então, vamos para 2. E bom, galera, questão número 2. Dentro do nariz encontramos pequenos pelos. Qual a função desses pelos? Então, galera, estamos falando aqui em um dos primeiros, né, de um dos primeiros componentes internos do nosso nariz, os tais pelos, né? Então, galera, temos que ter em mente que eles são a primeira linha de defesa deste órgão, do nariz, ou seja, do olfato, né, um dos sentidos. Por quê? Primeiro vamos entender, né? Nós respiramos o ar, beleza? O ar atmosférico. Podemos respirar, né, pela boca ou pelas vias nasais. O ideal, o correto, né, o mais indicado é que você respire pelas vias nasais. E a explicação é por conta desses pelos e os demais componentes, né, internos do nariz. Porque o ar ele precisa ser filtrado. Porque nele, sabemos que ele tem uma composição, né, de alguns gases, porém vão encontrar ali dentro dessa composição do ar atmosférico alguns poluentes que são prejudiciais à nossa saúde, certo? Então esses pelos eles são a primeira linha de defesa. O nariz tem mais linhas de defesa? Tem, certo? Mas ele é a primeira, porque ele é o primeiro que entra em contato com o ar. Quando o ar entra pelas vias nasais, o primeiro componente que ele encontra, que ele se depara, são esses pelos. E eles vão filtrar o ar, ou seja, eles vão tentar tirar o máximo de poluentes. Não vão deixar esses poluentes passarem, né, pelas vias nasais, né, chegando, né, lá nas células sensoriais olfativas, beleza? Então, basicamente, essa é a função dos nossos pelos. Então, a gente vai ficar como, né? Como a nossa questão vai ficar? Os pelinhos, né, encontrados na parte interna das vias nasais são a primeira linha de defesa do órgão, do nariz, né? Pois são eles, pois são eles que serão os primeiros a entrarem em contato com ar externo, com a função de filtrar o ar, ou seja, retirar o máximo de poluentes do ar ao entrar no nariz. Beleza, galera? Então, se a resposta aí ficou um pouquinho diferente, dá aquela ajeitada, beleza? Se você já corrigiu,
E deu tudo certo aí. Ou você acertou a questão, né? Então vamos continuar aqui, né? Questão número 3. A percepção dos cheiros ocorre no momento em que o ar entra pelas vias nasais e vai em direção à cavidade nasal, onde lá o ar passará por 3 processos. Quais são esses 3 processos? Bom, galera, aqui é uma questão também fácil. Algumas pessoas, né, se equivocaram nessa questão, né? Assim, ficaram com dúvidas nela, pensando que era uma questão difícil. Galera, essa questão não é para você falar como ocorre esses 3 processos. Era simplesmente para você citar quais são eles. Para você citar, né, fazer uma listinha. Professor, são esses 3 processos aqui, tal, tal, tal. Em três palavras, você já respondeu essa questão, beleza? Mas para lembrar, galera, a gente começa aqui entendendo, né, o caminho que o ar pode tomar ao entrar em nosso organismo. O ar pode entrar pelas vias nasais, como eu citei na questão anterior, ou pela nossa boca, né? E bom, o mais adequado, mais correto, repetindo o que eu falei anteriormente, é pelas vias nasais, e eu já expliquei o porquê. Passado pelo processo de filtração, que é um dos 4 processos de purificação do ar, sim, esses 3 processos que a gente vai aprender nesta questão, eles se unem ao primeiro processo, que é o que os pelinhos fazem. Lembra? Na questão anterior, falamos sobre os pelinhos e pela função deles, que era de filtrar o ar. Esta é a primeira Este é o primeiro processo de purificação do ar, beleza? Agora a gente vai entender quais são esses 3. E bom, sendo um pouquinho direto, né? Aqui eu trouxe só para entender como ocorre, né, o caminho do ar. Mas você podia trazer só as 3 palavrinhas que vai estar no final. Mas para a gente entender, primeiro a gente entende que estamos falando do processo de percepção dos cheiros, que ocorre no momento em que o ar entra pelas vias nasais e vai em direção à cavidade nasal, onde passará por 3 processos, onde ele será umedecido, este é o primeiro, segundo, ele vai ser aquecido e terceiro, purificado. Então, realmente, após o ar passar por esses 3 processos, mais um, né, que é o quarto, né, que é o primeiro, quando ele é filtrado pelos pelos, que é a primeira linha de defesa, né? Então, só aí, quando ele passa pelo processo de purificação completo, é que ele entra em contato, né, com as nossas células sensoriais, ou seja, células do olfato, né, células olfativas. Ou seja, o ar ele realmente tem que estar purificado, para a gente conseguir ter uma vida saudável, certo? Então, é essencial a gente ter esse cuidado de sempre estar respirando pelo nosso nariz, beleza? Ah, professor, mesmo respirando pelo nariz, a gente ainda sente alguns odores, alguns poluentes. Sim, galera. Fumaça, que é um poluente muito ruim, né, para nossa respiração, mesmo respirando pelo nariz, a gente ainda vai sentir muita dificuldade, mesmo passando por esses 4 processos, né, de purificação, porque o ambiente, o nosso nariz ele purifica o ar, purifica, mas dependendo do ambiente que você estiver, ele não vai ter tanta eficiência que ele poderia ter, beleza? Mas de novo, esta é a melhor opção para se respirar, para purificar o ar. Ou seja, se você respirar pela boca, o ar ele não vai passar por esses processos de purificação. Ele vai entrar aí com toda aquela bagagem, né, de poluentes para dentro do seu organismo. Beleza? Então, galera, entendido essa questão? Corrigido? Então, vamos para a próxima. E bom, questão número 4. Qual a definição de gustação, né, ou comumente chamada de paladar? E qual o órgão responsável por esse sentido? Uma questão ainda muito parecida com a questão número 1, né, que é para dar aquela introdução ao outro sentido, né, que isso também foi estudado na nossa videoaula, que foi o sentido da gustação. Então a gente entendeu que, comumente conhecido como paladar, a gustação é um dos 5 sentidos, e é com este sentido que podemos perceber a diversidade, né, os vários tipos de sabores, tendo como órgão responsável a língua. Beleza, galera? Uma questão fácil, né? Foi de nível bem fácil aí, mesmo sendo a 4ª questão. E por isso trouxe logo a resposta, porque ela é uma questão
direta. Não tem muito o que falar sobre isso. A questão foi objetiva, beleza? Então, vamos seguir na correção. Questão número 5, né? Temos como contexto, para finalizar nosso vídeo aula, onde se encontram as células sensoriais do sentido da gustação. E bom, galera, para começar aqui, né? Eu vi que teve algumas pessoas que responderam simples e direto a resposta, na língua. Então, assim, essa resposta ela está equivocada, beleza? Ela tem um grave erro aí, porque especificamente as células sensoriais elas estão numa parte determinada e específica da língua. Então a gente não pode, não é muito correto você dizer que as células sensoriais estão na língua, beleza? Sim, a língua é o órgão responsável pela gustação, beleza? Mas as células sensoriais se encontram em pequenas elevações na superfície da língua, que são as papilas gustativas. Trazendo a foto aqui para entender melhor o que eu estou falando, é aquela foto da nossa videoaula, ok? Olhando primeiro para cá, a gente tem a visão superior da nossa língua. A gente vê, né, que a nossa língua ela tem alguns orifícios, né, umas elevações. Tais elevações são conhecidas como as papilas gustativas. E é nas papilas gustativas, como vocês podem estar vendo nesses pontinhos mais amarelados, que vão estar contidas as células sensoriais da degustação, da gustação, ou seja, as células gustativas. Então, a resposta, a gente entende que as células gustativas se encontram nas papilas gustativas, que se encontram, né, na superfície da língua, beleza? Viu como a resposta ficou muito mais específica do que somente língua, né? Se você botasse somente na língua, ficaria muito amplo, né? Porque a língua ela é um órgão, ela é cheia de partes. Então, e a gente sabe que as células sensoriais não estão por toda a parte. Por exemplo, elas não estão embaixo da língua, elas estão somente na parte superior, na superfície da língua, beleza? Então, a nossa resposta para finalizar vai ficar aqui: é na superfície da língua que se encontram as pequenas elevações, chamadas de papilas gustativas, onde nestas se encontram as células sensoriais da gustação, ou simplesmente as células gustativas. Beleza, galera? Então, aqui a gente termina a correção da atividade número 4, ok? Ainda teve dúvidas sobre alguma questão? Pode ir no WhatsApp, beleza? Tive alguns contratempos, né? Falei com alguns alunos em horários indevidos, né? Horários aí um pouco ao anoitecer, né? Porque eu estava com problemas no WhatsApp, certo? Estava um pouco sobrecarregado, né? De conversas. E aí eu peço perdão por isso, beleza? Se eu acabei respondendo você muito tarde, né? Então, só um pouquinho de compreensão nessa hora, beleza? Então, galera, o mais, espero que todos tenham entendido. Espero que a correção esteja sendo feita, né, das atividades. E o mais, galera, boa semana a todos e bons estudos. Valeu, galera, até a próxima.